Sexta-feira, 14 de janeiro, hoje é o Dia dos Enfermos. Essa data chama atenção para os cuidados que as pessoas doentes precisam e merecem. A humanização dos tratamentos médicos está sendo cada vez mais desenvolvida e esse cuidado precisa se estender também à família que deve ser assistida. E para falar para nós sobre esse assunto, nós convidamos o psicoterapeuta Hélio Benito, que está conectado conosco. Bom dia, Hélio, seja bem-vindo ao Aqui em Casa. Bom dia, obrigado, irmão Diego, pela oportunidade de estar falando desse assunto. Queria que primeiro, Hélio, que você nos explicasse essa data que nós celebramos hoje, o Dia do Enfermo. Então, as pessoas, eu acho que vai ter uma estranheza de falar assim, Dia dos Enfermos, né? Mas é importante entender o papel que o enfermo desempenha na sociedade. E assim, apesar da gente ter ainda uma cultura de ver o enfermo como uma ideia de invalidez, de algo que tem que ser colocado ali no canto, o enfermo, aquele que hoje está aí acamado, que tem uma doença crônica, que está sendo assistido por uma equipe, ele tem um papel social, sim. E eu costumo dizer que é um papel até transformador para quem assiste, para quem acompanha, como para ele mesmo. Eu lembro a fala de um padre que ele dizia que a enfermidade era uma forma de purificação, de nos prepararmos para uma outra instância de vida. E aí, quando nós temos essa visão que o enfermo, ele tem um papel, ele desempenha essa função de desenvolver uma afetividade, de dar condições para as outras pessoas se descobrirem, conhecer as pessoas enfermas, aí nós temos um papel transformador. E aí entendemos o quê? Começamos a entender que a humanização começa nessa percepção, né? Nós temos uma teologia do cuidado hoje que fala muito bem dessa ideia de que há uma troca entre os profissionais, a família que assiste o seu enfermo, ela tem uma oportunidade de conhecer melhor, de estar dentro do processo de vida daquela pessoa e se identificar também. É muito interessante, Hélio, isso que você está dizendo. Até fazer um esclarecimento, porque no calendário da Igreja Católica existe uma Jornada Mundial dos Enfermos na festa de Nossa Senhora de Lourdes, em fevereiro. Então, nós temos essa data, o que mostra, na verdade, a relevância desse tema. A gente tem que sempre voltar a lembrar-se desse cuidado com as pessoas enfermas. E por isso temos essa data hoje e também no calendário da igreja lá no mês de fevereiro. Agora, com relação ao cuidado, eu percebo uma coisa, eu queria que você, se fosse o caso, confirmasse. Na minha família, quando uma pessoa fica doente, como agora a gente passou por tantos casos de Covid, a família ficou mais unida, né? Se uniu na oração, se uniu no cuidado, se uniu na atenção com relação a essas pessoas. E isso parece que traz uma cura que não é só para o doente também, né? Vai também para as próprias relações familiares. Com certeza. E aí, irmão, o senhor está falando de uma perspectiva do papel transformador. Então, aquele enfermo, ele tem um papel importante, sim. Olha o que ele faz. Olha a energia que ele move dentro de uma residência. Olha como as relações, elas amadurecem, as relações aparecem, né? Antes eu não tinha o cuidado, agora o meu familiar está ali acamado. Então agora eu tenho a oportunidade de estar, e aí estar não é só comigo, né? É com ele e com as outras pessoas. E aí a sensibilização, a retomada de uma nova dinâmica da família, né? A gente está falando de uma nova energia de família. Exatamente. E é interessante que eu tive Covid o ano passado. E aí, interessante como a família se mobilizou naquele período que eu estava internado. E aí eu uso também como exemplo, irmão, meu pai, que já é falecido, mas como foi importante para nós estarmos com ele no processo dele de enfermidade. Como para nós foi transformador.
E aí eu acho que a dimensão da gente falar hoje, dessa ideia de humanização, é entendermos que o papel nosso diante do enfermo, ou estando enfermo, ele é transformador. Exatamente. Transforma a vida de quem está precisando de cuidado, mas também do cuidador, né? Bom, mas vamos lá. O que é esse tratamento humanizado? Quando usamos essa expressão, estamos nos referindo a que ações e atitudes? Na verdade, ainda nós trabalhamos com a ideia de um protocolo. Não sei se você consegue identificar que ainda a humanização parece um processo externo, não é um processo interno das pessoas. Então, para que haja de fato a humanização, nós precisamos primeiro introjetar essa ideia nas pessoas, né? Então usamos os protocolos. Existem protocolos de níveis de assistência e de atenção ao enfermo. E é interessante que esses protocolos visam o quê? Respeitar a pessoa. Há muito tempo, muito tempo, numa medicina tradicional, a ideia era de que o tratamento era de algo de cima para baixo, uma coisa que o indivíduo recebia. Aí vem a palavra paciente, né? Ter a paciência de espera. E quando nós trazemos a ideia de que ele é responsável também pelo seu tratamento, pelo seu cuidado, e aí a gente começa a observar o indivíduo como um todo, observar ele como pessoa. Então, os protocolos de humanização nas diferentes áreas da saúde, ele busca essa ideia do indivíduo. Quem que é esse indivíduo que está acamado? Quem que é esse que está recebendo cuidado? O que é para ele cuidado? O que seria para ele uma dignidade diante da doença que ele tem? Então, humanizar dentro dos níveis de assistência é buscar essa relação do indivíduo com ele mesmo, numa integralidade, né? Numa visão holística de ver o indivíduo como um todo. E é interessante, irmão, que as diferentes áreas de atuação da saúde ajudam nesse processo, né? Então, dentro da humanização, a gente não pode esquecer de falar de quê? Da interdisciplinaridade e da multidisciplinaridade. Então, eu estou falando como psicólogo. E eu vou compor uma equipe formada por outras áreas de atuação que vai entender e compreender esse indivíduo como um todo. Interessante. Quando a pessoa é bem cuidada, quando ela se sente amada na cura e quando ela tem bom humor nesse processo da doença, a cura chega mais rápido, a superação da doença? Sim, a somatização, né? O processo mental para o indivíduo, né? Não é à toa que a fé hoje é estudada. Pensa, irmão, há 20 anos atrás a gente não falava na fé como um processo de quê? De cura, que auxilia na cura. Então, no momento que o indivíduo ela entende que ela está tendo a sua dignidade preservada, a sua intimidade, o seu indivíduo está presente, eu garanto para você que o tratamento ele se humaniza. Humanizando, o processo pode ser até de paliativo, como é uma metodologia usada dentro da humanização. Mas aquele indivíduo está com dignidade dentro do seu processo de doença, de saúde e doença. Agora, quando falamos de cuidados, quais são esses cuidados que os enfermos precisam, para além daquilo que é próprio, específico da doença que ele está enfrentando, né? A gente pode pegar, por exemplo, com relação à Covid-19, que exige um isolamento. A pessoa tem que ficar afastada do convívio familiar, que é, digamos, uma doença que tem afetado muitas famílias, né? Mas com relação às outras doenças, em geral, além daquilo que é específico da doença, quais são os cuidados que os enfermos precisam? Os cuidados, eles passam pela perspectiva dele entender e compreender a doença que ele tem. Então, os cuidados vão desde a alimentação, a questão da atividade física, a presença do elemento de fé, do sagrado para ele, independente da crença, da fé que ele tenha. É importante ele estar também
vinculado ao seu sagrado, né? E aí os cuidados visam essa integralidade. Se, por acaso, o enfermo ele tem capacidade, condições de ficar em casa, geralmente ele é colocado em casa de forma que a família o assiste e se tem um apoio de uma equipe multidisciplinar, né? Nesse caso eu estou falando até dos home cares, que são mecanismos, são protocolos de atendimento humanizado, né? E aí você tem que entender que todas as suas ações, ela visa o quê? Respeitar a dignidade daquele enfermo, dentro do que ele gosta de fazer, dentro das limitações que ele tem, dentro do que ele acredita que deva acontecer com ele. Eu sempre fico pensando que quando uma pessoa é enferma, o quanto é difícil para ela entender o não pode. Não, eu gosto muito disso. Aí tem alguém que fala, não pode, não pode, não pode. E não fala tudo aquilo que é possível e que pode até se tornar possibilidade. Ontem até nós falávamos aqui, a pessoa que está em casa isolada com Covid pode aproveitar e arrumar as gavetas de casa, ou seja, fazer alguma coisa útil, né? Mas muitas vezes a família acaba enchendo a vida do enfermo de muitos nãos, né? É interessante essa perspectiva, porque ele tem cheios de nãos, mas ele tem outras possibilidades, né? E ele tem outras instâncias que podem ser exploradas para que esse não seja tão não machuque a pessoa, né? E é interessante que eu lembro nessa condição de enfermo, como a gente limita o nosso espaço, né? Quando a gente está enfermo também. E o espaço ele tem que ser explorado. Nesse caso da Covid e da pandemia, do isolamento, nós observamos que deflagrou processos mentais muito importantes que devem ser restaurados ao longo de um processo, né? Hoje, as doenças, não é à toa que a gente fala hoje dá mais ênfase ao janeiro branco, por exemplo, né? E aí, entender que o indivíduo ele precisa se reestruturar dentro das suas limitações. Eu não posso isso, mas eu tenho a oportunidade daquilo. E como eu fazer para que aquilo seja prazeroso dentro de uma perspectiva de limitação de espaço, limitação física, limitação das ações que eu tinha no dia a dia. Ontem eu era produtivo. Ontem eu produzia, trabalhava, estudava. Hoje eu tenho que estar numa cama. Então, como é que eu faço? Como é que eu lido com isso? Como é que o indivíduo vai lidar com isso? Então, as equipes multidisciplinares ou interdisciplinares, eles têm que ele tem que observar esse cuidado. Porque, de uma certa forma, o espaço vital do indivíduo se limitou. E aí a ideia de uma quebra da identidade pessoal do indivíduo. Então, eu preciso buscar elementos para que eu consiga restabelecer uma nova conexão, uma nova forma de me ver, né? E aí, eu lembro que a doença da Covid, com esse isolamento, foi o grande cuidado que nós temos que ter. Como é que estar junto se a gente tem que estar isolado? Como é que fazer esse cuidado? Então, a gente viu exemplos, bilhetes, né? A alimentação, colocava um bilhetinho ali para o doente, né? Alguns cuidados que a gente pode estar fazendo. E é interessante que isso é amor, né? Sim. Amor da família diante do seu enfermo. E aí você tem uma oportunidade, olha só, irmão, você tem a oportunidade de despertar os sentimentos que estão ali dentro, né? Resolver os problemas, resolver as mágoas e estar ali integralmente com quem? Com o seu enfermo. E o interessante, a gente tem estudos, por exemplo, doentes renais crônicos, né? Em alguns lugares do Brasil, a gente vê alfabetização para aquele que não é alfabetizado,
né? A gente vê os elementos aí que compõem uma forma de minimizar esse ambiente insólito, né? Que são as equipes, esses médicócegas, doutores da alegria, que tem um papel muito importante, né? Os grupos, os ministérios de oração e de música, Sim. que pode estar ali também, fazendo essa conexão e buscando no indivíduo aquilo que de melhor ele tem para aquele momento. Hélio, nesse momento, esse programa é muito assistido por pessoas que estão enfermas em casa, com suas famílias, com seus cuidadores. Aí eu queria uma palavra sua bem direcionada para esse público específico que está sendo cuidado, perdão, e que também está cuidando. Na novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quando a gente vai dar a bênção para os doentes, aí tem uma parte da oração que fala assim: Senhor, dai força, paciência e serenidade aos que se dedicam aos doentes com amor e carinho. Porque, de fato, para quem cuida, ela também precisa estar bem para poder, né, bem cuidar. Mas também aquele que é cuidado tem que ter essa mesma força, paciência e serenidade para ser bem cuidado. Então, eu queria que você dissesse uma palavra para essa relação, porque às vezes a pessoa se cansa, às vezes, de tanto esforço e às vezes não é bem recebida, bem acolhida pelo enfermo, né? E às vezes o cuidado também. Então, eu queria que você desse uma palavra para quem cuida e para quem é cuidado. É interessante, irmão, que eu trabalho com home care. Uhum. Então, eu tenho certeza que alguns clientes, alguns pacientes meus, eles vão estar assistindo. E aí, a oportunidade de falar, né? Para quem cuida, você escolheu uma profissão, você está ali integralmente, naquele momento, oferecendo cuidados àquelas pessoas que precisam. Então, coloque amor nessa sua ação. Use o amor como elemento para que você entenda e compreenda as dificuldades e limitações do seu cliente paciente. Então, pense, se você escolheu estar ali, faça de bem, faça de forma que seja para você cuidar do seu pai, da sua mãe e cuidar de você mesmo. Então, imagine você pensando como se cuidar. Você não se cuida bem? Então, pense que o outro também precisa desse cuidado. E para aqueles que estão aí sendo assistidos, aqueles que estão nos seus leitos, né, nos seus processos de cura, de tratamento, que você também entenda e busque esse amor diante daquilo que a sua realidade apresenta. Você não está só. Eu tenho certeza que os seus familiares estão presentes, existe uma equipe que te assiste e você precisa sempre buscar naquilo que você acredita que é fé, no seu sagrado, os elementos para que você consiga lidar com as suas dores, com suas limitações, com as nuances que esta condição está. Então pense que você pode estar bem mesmo que você esteja desenvolvendo, lidando com uma doença. E isso tudo a gente tem até que considerar, né, Hélio, que no caso de uma doença prolongada ou de uma situação que é terminal, especialmente, por exemplo, quem cuida com pessoas que têm doenças mentais, que talvez não há como reverter, essa paciência tem que ser, e esse amor, na verdade, de renovação para aquele que cuida, esteja sempre acontecendo para esse tratamento que às vezes vai durar o resto da vida da pessoa. É um desafio para nós. E então temos que pensar assim: se nas minhas instâncias de vida, todas as vezes eu precisei desenvolver um processo, aprendendo algo, conhecendo algo, né, crescendo, então entenda que a sua doença também é um processo, que os resultados que você busca não é uma coisa instantânea, é um processo. E até para você entender aquilo que você está sentindo,
para que você tenha, de fato, uma compreensão por quê. É complicado, irmão, porque as pessoas têm isso, né? Por que eu estou aqui e fulano não está? Porque eu sou... Qual que é a minha culpa diante disso? Não, pense que é uma oportunidade para você se estar com você, de você estar entendendo você, se conhecendo. Porque o seu trabalho na minha correria do dia a dia, muitas das vezes eu não paro para me ver. Então aproveite esse momento, me veja, me entenda. E a partir das mudanças que a doença vai trazendo para mim, eu vou me restabelecendo. Como um trabalho de um tijolo aqui, outro tijolo amanhã, e sempre buscando essa ideia de que é um processo. E se eu estou com tal enfermidade, que eu tenha coragem diante do quê? Da fé que eu tenho para lidar com ela. Preciso agradecer ao psicoterapeuta Hélio Benito. Foi muito interessante essa conversa, porque eu sei que é uma realidade vivida por muitas pessoas, muitas famílias, sejam, como eu disse, de doenças passageiras, né, que tem até prazo curto de recuperação, ou essas que existe um cuidado prolongado por toda a vida e que, como você disse, é um ato de amor daqui para quem está bem, para aquele que recebe o cuidado, mas também daquele que é cuidado para com quem cuida. E é muito importante ver essa troca acontecendo e é um processo de cura de mão dupla. Muito obrigado por ter compartilhado essas informações tão interessantes conosco nessa manhã, Hélio. Muito bom dia para você. Muito bom dia, agradeço a oportunidade. Eu tentei usar uma linguagem que aproxima das pessoas, para que as pessoas tenham, de fato, essa nova visão diante da sua doença ou da doença do seu paciente ou do seu familiar. Gratidão, paz e bem a todos e vamos nessa luta para que a gente vença o Wilker, que ele se recupere logo, esteja de volta à bancada também e aí a gente continue esse processo. Amém. Muito obrigado pela participação. Obrigado. Paz e bem.